Senhor nosso Deus e nosso Pai, quão admirável é o teu nome e as tuas obras em toda a terra. Oh, aleluia! Não permitas que a vaidade nos assalte de modo que confiemos nos nossos próprios esforços para realizar e impressionar os outros. Ajuda-me a transmitir a tua palavra, não com sabedoria humana, porque não tem valor, mas com a tua sabedoria, com o sopro do teu Espírito, em nome de Jesus. Ajuda-me a ser autêntico em todo o proceder e ter o coração restaurado pelo teu perdão, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Vem falar conosco. Na manhã de hoje eu te agradeço em nome de Jesus. Nós estamos no nosso roteiro bíblico, o 9º da série. Estamos no 5º livro da Bíblia, o 5º livro de Moisés, o Deuteronômio, quer dizer, cópia da lei. Alguns chamam de uma nova lei. Seja como for, né? Nós estamos nas planícies do Jordão e ouvindo o discurso de Moisés, que ele trata sobre que a obediência e a busca de santidade pessoal se baseia no caráter de Deus. Por causa de quem ele é, o seu povo deve ser santo, graças a Deus. Deuteronômio capítulo 1, versículos 1 a 18. Eu gostaria de recomendar aos irmãos a leitura desse capítulo, né? Nós vamos apreciar essa primeira parte aqui. Como disse, Deuteronômio é o último livro de Moisés. Em parte ele repete os fatos dos livros anteriores. E o grande Moisés, legislador, né, tendo chegado ao final de sua vida, ele relata novamente para Israel os eventos do deserto e suas lições para o benefício da nova geração. Todos os homens que saíram do Egito pereceram no deserto, por isso é necessário advertir e ensinar a geração mais jovem. Com isso em mente, Deuteronômio será particularmente benéfica para os crentes jovens, como se os estimulassem a não perder o seu tempo precioso com incertezas circunstanciais. O livro ele começa com um eloquente contraste. De acordo com o verso 2, 11 dias teriam sido suficientes para conduzir o povo de Horebe, o monte de Deus, até Canaã. Contudo, levou 40 anos, diz o versículo 3. Muitos, meus irmãos, de nós, lamentavelmente, recordamos ter perdido muitos anos da nossa vida longe de Deus, deixando de desfrutar a excelência da sua companhia e cuidado por causa da teimosia e inconstância na fé. Você certamente não precisa esperar até a maturidade ou a velhice, quando estiver gagá e sem o senso de discernimento em suas plenas faculdades, para ser capaz de entrar ou tomar posse pela fé dos lugares celestiais em Cristo. O Espírito Santo quer nos ensinar as verdades e princípios desde o início de nossa vida cristã. Eu agradeço sempre a Deus pelos pais que eu tive, né? Hoje já dormem no Senhor, que me criaram, pela herança da fé que incutiram na minha vida e que deixaram comigo, né, no meu intelecto, desde que me entendo. Aos 18 anos eu me decidi por Cristo e lamento que pela metade de algum tempo me deixei levar pela impetuosidade fugaz da juventude. Muito bem, os versículos 13 a 18 eles nos lembram da triste tendência que temos de contender entre nós mesmos pelo caminho, como aconteceu com os irmãos de José, que foram advertidos por ele em Gênesis capítulo 1, e das medidas que Deus é obrigado a tomar desde os primeiros passos de seu povo no deserto. Versículos 19 até o versículo 28, vamos lembrar de novo que de Horebe, o ponto de partida, Israel se dirigia rumo a Canaã, através do grande e terrível deserto, e novamente a cena sombria de Cádiz Barnea está diante de nossos olhos. Aprendemos aqui que, a pedido do povo, os homens foram enviados a explorar a terra, está no versículo 22, algo que Números capítulo 13 não deixa claro. A raiz do problema jaz na falta de confiança no Senhor, né? Eles sentem naquela necessidade de ter certeza. Quando nós, meus amigos e irmãos, agimos dessa forma, pela vista e não pela fé, o inimigo ele é sagaz, ele é perspicaz em colocar obstáculos aparentemente intransponíveis diante de nós, com o intuito de nos fazer retroceder, como aconteceu com os israelitas, né? Como resultado da descrença deles,
todos daquela geração morreram no deserto, com exceção de Josué e Caleb. A Epístola aos Hebreus ela faz uso deste solene exemplo para advertir a todos os que endurecem o seu coração quando ouvem a palavra. Essa palavra ela diz que não é proveitosa quando não é acompanhada pela fé. Está em Hebreus 4, versículo 2. Né? O versículo 27 nós lemos assim: tem o Senhor ódio de nós? Foi a queixa daquele povo na época para Moisés. Qual é a característica mais triste da descrença? É o fato de que ela é capaz de lançar dúvidas sobre o amor, que foi comprovado definitivamente. O amor de um Deus que não poupou o seu próprio Filho da cruz. Paulo fala em Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu Filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Sim, é verdade. Deus nos dará graciosamente em Cristo todas as coisas. Né? O fato é que muitas vezes as pessoas utilizam essa passagem. Deus está conosco, mas ele não está com Deus. Entendeu? A relação, a comunhão com Deus é uma via de mão dupla. Versículos 29 a 46 dizemos o seguinte: o deserto era grande e terrível, mas como Israel o atravessou? Nos braços do Senhor, diz o verso 31. Mas a declaração que expressa a profunda ingratidão do povo está no verso 27, como eu li. Né? Tem o Senhor ódio de nós, por isso nos tirou da terra do Egito? Ouçamos como Deus responde pela boca de Moisés no verso 31. O Senhor vosso Deus, nele, ou seja, no deserto, vos levou como um homem leva seu filho. Que ternura nessa comparação, né? O texto de Atos, capítulo 13, versículo 18, completa dizendo o seguinte: e suportou-lhes como uma mãe os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. O poderoso amor de um pai, meus irmãos, a profunda ternura de uma mãe, Deus quer tudo para os seus. O Salmo 103, versículo 13, Deus diz assim, olha, o salmista, como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. E o profeta Isaías fala no seu livro, na sua profecia, capítulo 66, versículo 13, como alguém a quem sua mãe consola, assim eu, o Senhor, vos consolarei. O que um amor como esse exige em contrapartida? Nada, absolutamente nada além de confiança completa, tal como uma criancinha demonstra ao se permitir ser carregada nos braços dos pais. Outra prova da fidelidade do Senhor foi o modo pelo qual ele abriu o caminho para o seu povo, explorando lugares e depois guiando-os de um lugar de descanso a outro, diz o versículo 33. Espiar as terras lá, quando os espias foram, no verso 22, não representava então uma desconfiança e dúvida de seu eterno cuidado? Com certeza é verdade. Isto revelava uma pura desconfiança. Os temores, meus amigos e irmãos, da descrença, elas foram substituídas por um ar de leviandade, de presunção, uma atitude que inevitavelmente conduziria à derrota diante do inimigo e que subsequentemente fez com que vertessem lágrimas e amargura, diz o verso 45. Que nos seja de exemplo e advertência, porque a porta da fidelidade ela está aberta, ela está escancarada, mas a descrença ela pode nos levar a chorar eternamente. Pense nisto. Que Jesus te abençoe. Nós concluímos a observação, né, a apreciação desse primeiro capítulo de Deuteronômio, e na semana que vem nós estaremos no livro dos Atos dos Apóstolos, né? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Esta minha oração a Deus em teu favor.